Hoje o Café Camase é com a Luana e com a Janine. Sejam muito bem-vindas ao Café Camase. Sim, a gente queria agradecer primeiramente, né, ao convite, né, nossos parceiros da Mase aí já há um tempo. Fico muito honrada com o convite. Eu sou a Janine, tenho 26 anos, casada, trabalho como correspondente na Central de Crédito aí há 4 anos já, né? A gente está muito feliz pelo convite, obrigada, Legal. Daí. Vocês são parceiros há muito tempo já da gente. Meu nome é Luana, eu trabalho correspondente já da Caixa há 5 anos. É isso. Legal. Vamos começar falando aqui sobre o cliente tem essa dúvida, né? Por onde ele começa para tomar esse crédito, né? Para ele entender se ele vai conseguir comprar esse imóvel. Vocês podem pontuar um pouquinho para a gente sobre? Sim. Primeiramente, ele precisa procurar, a gente sempre orienta a procurar uma imobiliária, né, alguém de confiança, porque ele precisa ver o que se enquadra melhor nas condições dele, né? Tanto de renda, imóveis, ver os programas que se enquadram, que hoje a gente sabe que tem tanto Minha Casa Minha Vida, Pró-Cotista, SBPE, né? Então, a gente fala para procurar uma imobiliária e depois eles vão estar orientando algum correspondente para estar fazendo o financiamento, né? Legal. Uma dúvida também que é recorrente aqui com as pessoas que começam nessa jornada é quais são os documentos, né? Porque às vezes tem-se uma ideia que é uma burocracia imensa e tal. Na verdade, precisa sim de alguns documentos, mas que não é algo tão complexo para conseguir montar e para mandar para essa aprovação. Quais seriam esses documentos? Documento pessoal do cliente, né? RG ou CNH, comprovante de residência atualizado, né? Comprovante de renda. Aí a gente vai analisar qual que é a renda do cliente certinho, né? As folhas de pagamento, benefício do INSS, né? Dependendo da renda que for do cliente. Certidão de nascimento ou casamento, se for o caso, né? Imposto de renda, caso o cliente declare também. E carteira de trabalho. A gente vê as informações ali do emprego, né? Basicamente é isso de documentação. Legal. Uma outra situação também que alguns clientes têm dúvida, quais são os critérios, né, para fazer essa análise de pagamento e comprometimento de renda? Quais são os critérios que o banco usa, no caso a Caixa Econômica Federal usa, para conseguir aprovar ou não esse financiamento? Hoje a Caixa analisa o cliente como se fosse um ranking, né? Então, todo cliente que tiver todos os comprometimentos de renda no registrado ali no Bacen, vai tudo pegar. Então, tudo que ele tiver de empréstimo, financiamento, cartão de crédito, tudo vai comprometer a renda dele. Então, a gente sempre fala que o cliente que hoje ele procura fazer um financiamento habitacional, é bom ele cuidar sobre todos os comprometimentos de renda dele para ele não comprometer a renda dele ali na hora do financiamento habitacional. Legal. Inclusive é algo que a gente pontua como corretor bastante, né? Não contrai nenhuma dívida, não compre carro, espere um pouquinho, porque também pode lá na frente a gente precisar fazer uma nova avaliação e ter esse problema depois, né? E tem a questão também do ranking do cliente junto ao banco, instituição financeira, né? Então, claro que ele já tendo conta no banco, né? Tendo um relacionamento, então já vai auxiliar ali para estar aprovando o crédito dele melhor, né? A gente sabe que os clientes hoje que compram seu imóvel são pessoas que têm renda informal, são empresários, né? São pessoas que são CLT também, que são empregados, né? Então, o que serve para comprovar essa renda? Hoje na Caixa aceita algumas rendas, né? Que são aceitas folhas de pagamento do cliente, Prolabore e exceto de MEI, que a Caixa não aceita até o momento, imposto de renda de pessoa física e também é aceito renda informal, né? Em alguns casos, que daí passa por uma análise, tudo certinho na Caixa, mas em alguns casos consigo também aprovação de renda informal. Legal. A gente sabe também que existe, né, aquela ansiedade. O que acontece depois da aprovação? Qual seria esse próximo passo? Então, o cliente foi lá, juntou a documentação, procurou mandar para aprovação, tem-se esse ok da Caixa Econômica. Qual seria o próximo passo? Aí a gente vai estar solicitando, geralmente para o corretor de imóveis, né? A documentação do imóvel, né? Documentação do vendedor do imóvel. A gente, né, vai analisar tudo certinho essa documentação. A gente vai estar solicitando a engenharia, né? No qual o imóvel que o cliente vai estar comprando, ele vai passar por uma vistoria da Caixa para analisar se está tudo ok, tudo dentro dos padrões, tudo certinho, né? Vindo esse laudo ok da Caixa, a gente vai estar fazendo toda a documentação do cliente no escritório, né? Todos os formulários que a Caixa pede, tudo certinho, né? Para estar enviando para conformidade, né? Que o sistema da Caixa vai analisar se os documentos estão todos ok, do cliente, vendedor e tudo mais, né? E aí, a gente leva o processo para a Caixa, para o cliente fazer a entrevista de abertura ali de conta com o gerente, no qual a agência vai ter aquele contato com o cliente ali para estar analisando o processo dele, tudo certinho, para então estar caminhando o cliente para estar fazendo assinatura de contrato. Daí, são os próximos passos. Tem uma média de tempo hoje para esse financiamento acontecer? Ele vai variar muito também da demanda da Caixa, né?
mas a gente costuma dizer que um processo que ele flui normal, com a demanda da caixa e tudo, em torno ali de 35 dias a 40 dias mais ou menos. A gente sabe que hoje, dentre as linhas de crédito, a gente tem um nicho grande, assim, né? Eu acho que seria legal a gente pontuar um pouco sobre quais são, de repente falar um pouquinho mais sobre, se vocês pudessem falar quais são as principais, para a gente poder estar explanando aqui. Hoje a Caixa tem algumas linhas de financiamento, né, mais utilizadas aí. Tem Minha Casa Minha Vida, né, que é onde mais o pessoal procura se enquadrar, devido a ter umas taxas de juros melhores, né. Tem o subsídio do governo também, que em alguns casos alguns clientes conseguem receber para ajudar nesse pagamento da entrada, né. Tem o SBPE, né, clientes que às vezes já tem algum imóvel no nome, alguma coisa assim que seja impeditivo para fazer pelo Minha Casa Minha Vida, então pode estar optando pelo SBPE. A taxa de juros é um pouquinho mais alta, né, mas também é uma modalidade bem atrativa, né. Tem o Procotista também, que ela fica uma linha intermediária entre o Minha Casa Minha Vida e o SBPE, né? Então, nessa linha, o cliente tem que ter, obrigatoriamente, né, um dos participantes carteira assinada, né? Tem mais de 3 anos de carteira assinada, mas ela fica os juros entre o Minha Casa Minha Vida ali e o SBPE. Também é bem utilizado, às vezes, para clientes, porque o Minha Casa Minha Vida ele tem uma faixa de renda de até R$8.000. Então, às vezes, o cliente quer enquadrar numa taxa de juros ali um pouquinho melhor, não tem imóvel no nome, nada assim, ele consegue migrar para o Procotista, que daí não tem essa faixa de renda ali de até R$8.000, né? Então, a gente também utiliza bastante. É legal a gente pontuar também que a Caixa hoje ela financia só terreno, né? Pelo SBPE é possível fazer aquisição só de terreno e também a Caixa faz tanto pelo Minha Casa Minha Vida quanto pelo Procotista e pelo SBPE aquisição de terreno e construção ou só aquisição de construção em terreno próprio também. Tem muita gente que tem dúvida se a Caixa faz ou não, né? É possível fazer também. É mito ou verdade que um cliente pode comprar um imóvel e pagar menos do que ele paga de aluguel? É verdade, a gente já atendeu clientes com uma renda, vamos usar um exemplo, né, de 1.920 mais ou menos, que, claro, com o dependente, né, recebeu um subsídio legal ali, mas a parcela ficou ali em torno de R$1.600 mais ou menos, e a gente sabe que a realidade de um aluguel hoje, por exemplo, na cidade de Indaial, não é essa, então o cliente consegue sim financiar um imóvel e pagar menos do que um aluguel. Legal. A gente sabe que a gente tem diferentes modalidades e algumas modalidades exigem algo específico do imóvel ou não. Seria legal a gente pontuar isso, né? Porque às vezes as pessoas têm uma ideia, minha vizinha está vendendo minha casa aqui de 190 mil, vou comprar e vou financiar. Não é bem assim, né? Então seria legal a gente pontuar quais são as especificações de cada modalidade, se vocês pudessem colocar isso pra gente. Primeiramente a gente tem a questão dos valores de renda também, né? Por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, né? O cliente que tem uma renda de até R$4.400, ele vai conseguir financiar pelo Minha Casa Minha Vida um imóvel de até R$190 mil. Então, por exemplo, um cliente desse queira financiar um imóvel de 250 mil no Minha Casa Minha Vida já não vai enquadrar, porque ele teria que ter uma renda acima de 4.400, né? Então, tem algumas especificações. SBPE, por exemplo, é uma modalidade que o cliente pode financiar qualquer valor de imóvel, não tem uma renda mínima ao máximo, né? Então, é mais tranquilo, né? O Procotista também não tem uma faixa de renda, né, exatamente. Também é mais tranquilo de enquadrar. Então, seria mais no Minha Casa Minha Vida, né, que tem essa questão ali para enquadrar no faixa 3, né, que Minha Casa Minha Vida ele tem até o faixa 3. Aí são rendas de R$4.400 até R$8.000, né. Então, passou de R$8.000 já teria que enquadrar ou no Procotista ou no SBPE, né. Mas aí dá para fazer. Se ele tem uma renda ali de 5 mil, por exemplo, aí a gente conseguiria fazer no Minha Casa Minha Vida, mas no faixa 3, que são imóveis até 350 mil, por exemplo, aí já enquadraria, né. Legal. E as condições do imóvel vão variar muito da linha de crédito, né? Mas falando um pouco do Minha Casa Minha Vida, que depois que o teto mudou ali foi um pouco mais da nossa realidade que a gente tem pegado, tem muitas condições ali que o imóvel precisa ter ou não, mas no geral, assim, que mais é necessário ali, que normalmente os engenheiros pedem, que a gente sabe bastante, a rua que dá acesso ao imóvel precisa ser pavimentada, né? Precisa ter pavimentação. Precisa ter aquela calçada ao redor do imóvel, né? Que precisa ter 50 centímetros ali, que é necessário. E também no imóvel precisa ter o vaso sanitário e também precisa ter alguma das pias, tanto do banheiro ou da lavação, ou também da cozinha. Então, essas são as exigências ali que precisam para Minha Casa Minha Vida. Legal. Uma outra situação que eu acho que seria legal a gente pontuar aqui é sobre imóvel novo ou usado, né? Hoje Minha Casa Minha Vida ele atende as duas situações ou somente imóvel novo? É possível fazer imóvel novo ou usado. Tem muita gente que acredita que Minha Casa Minha Vida é só para imóvel novo, né? Mas é possível sim fazer para imóvel usado. Consegue também. Legal. E se eu já comprei imóvel, digamos, Minha Casa Minha Vida, passou-se 5, 6 anos e eu vou revender ele para uma outra pessoa dentro do próprio plano Minha Casa Minha Vida, por exemplo, é possível? É possível fazer. Aí dá para fazer, inclusive, um interveniente quitante, né? Às vezes, se o imóvel estiver financiado
outra pessoa vai comprar, né? Com o valor do financiamento do comprador, a Caixa vai quitar esse financiamento que você tinha, por exemplo, né? Você recebe depois a diferença ali. É feita a quitação, a pessoa faz um novo financiamento no Minha Casa Minha Vida, né? Ou em qual modalidade o comprador estiver se enquadrando, mas pode fazer sim, não tem problema. Uma outra dúvida que me surgiu aqui, que alguns clientes já me pediram e tal, e a gente até recorreu a vocês prontamente responderam, mas é o seguinte, que era legal a gente colocar aqui. Eu comprei imóvel, recebi um subsídio de R$30 mil. Passou-se 3 anos, eu vou revender esse imóvel. Como funciona o subsídio na hora da quitação? Eu vou ter um saldo devedor de 80 mil, por exemplo, e o subsídio eu tenho que devolver para o banco ou não? Como funciona? Sim, antes dos 5 anos, se você faz a venda e, né, você comprou, você ganhou um subsídio, uma parte desse subsídio você precisa devolver. Aí a Caixa faz um cálculo lá certinho, na hora da quitação ele é somado junto ao seu saldo devedor ali, né, que a Caixa vai fazer a quitação, esse subsídio que você vai ter que devolver parte dele. Se já passou desse prazo, é tranquilo, não precisa fazer a devolução, né, mas se vender antes desse prazo, né, tem que devolver. Legal. A gente falou um pouco sobre regularização e está 100% regularizada, né? Eu queria explanar aqui o que seria, né? O que compreende 100% regularizada. Por exemplo, eu construí uma casa de 2 quartos, ampliei mais um quarto, fiz uma garagem lateral e hoje o que tem na matrícula averbado não condiz com a realidade do imóvel. É possível financiar esses imóveis que não estão averbados? É possível fazer o financiamento pela Caixa, sim. Isso vai depender da avaliação do engenheiro da Caixa. Quando o imóvel tem uma pequena parte que não está averbada, é possível fazer o financiamento, mas vai depender da avaliação do engenheiro da Caixa. O imóvel precisa estar regularizado, tudo na matrícula, mas se for uma pequena parte, é possível sim passar no financiamento. Hoje aqui na cidade a gente atende muitas pessoas de outras cidades, inclusive de outros estados. É possível alguém de outra cidade ou de outro estado comprar e fazer o financiamento aqui na cidade de Indaial? É possível fazer. A linha de crédito do SBPE, por exemplo, ele não exige que a pessoa esteja morando ou trabalhando aqui, então é tranquilo, pode enquadrar, né? No Minha Casa Minha Vida e no Procotista tem umas regrinhas a mais ali, né? Como seria um imóvel para moradia, né? Devido às condições a mais ali que o governo dá, né? De benefícios para essas modalidades. Então, a pessoa seria um imóvel para moradia e não para investimento, né? Então, tem algumas coisinhas que precisa se enquadrar. Então, por exemplo, a pessoa precisa estar morando, trabalhando na cidade onde ela vai estar comprando imóvel, nas cidades aqui próximas, né? Então, por exemplo, uma pessoa que, digamos, mora e trabalha em São Paulo, se ela quiser comprar aqui em Indaial, por exemplo, pelo Minha Casa Minha Vida ou pela Cotista, ela não vai se enquadrar. Falando um pouco sobre as taxas, né? Quais são as taxas que a Caixa Econômica oferece hoje dentro das modalidades de financiamento habitacional? No Minha Casa Minha Vida tem várias faixas de renda, vários valores de juros, né? Então, começa ali em 4,25 com rendas mais baixas, né? E vai até 8,16 ali mais ou menos, né? No Procotista fica em torno ali de 9,01% ao ano, né? E no SBPE fica em torno de 9,99% ao ano. Legal. Sobre o Minha Casa Minha Vida, né? A gente tem clientes que compraram lá atrás, até com os corretores aqui, e querem revender esse imóvel. Eles vendendo esse imóvel, eles podem comprar outro dentro do Minha Casa Minha Vida ou se comprou uma vez, ele não compra mais na mesma modalidade? Consegue. Essa é uma dúvida muito frequente que a gente recebe, mas o cliente consegue sim. Se ele adquiriu um imóvel pelo Minha Casa Minha Vida e hoje ele não possui mais, ele consegue. Até mesmo também se ele comprou um imóvel pelo Minha Casa Minha Vida, ele tem esse imóvel quitado. E exemplo, esse imóvel é lá em São Paulo. E hoje ele está comprando, adquirindo um imóvel aqui em Indaial, ele consegue também financiar pelo Minha Casa Minha Vida. Mesmo sem com o imóvel que ele comprou lá em São Paulo ainda está no nome dele? Sim, se ele já tiver quitado, ele consegue. Um cliente já tem um imóvel no nome, mas esse imóvel é um terreno. É um impeditivo para ele comprar um imóvel dentro da modalidade Minha Casa Minha Vida? Não é impeditivo, né? A pessoa não pode ter imóvel no nome. Como o terreno não se enquadra em imóvel, né? Ele pode ter quantos terrenos ele quiser no nome que não vai ser impeditivo. Realmente não pode ter imóvel nas regiões impeditivas, né? Então, por exemplo, ele quer comprar aqui na região, ele não pode ter imóveis quitados aqui próximos, né? Digamos, ele tem um imóvel em outro estado quitado, já não vai impactar. Ele consegue comprar aqui pelo Minha Casa Minha Vida, para cotista normalmente. Mas terreno não é impeditivo, bem tranquilo. Eu comprei o meu primeiro imóvel pelo Minha Casa Minha Vida. Mudei de cidade, é na mesma região, quero comprar um outro imóvel. Eu posso estar comprando esse imóvel já tendo um outro financiamento? Pode, consegue, contanto que não seja pelo Minha Casa Minha Vida, né? Consegue financiar pelo SBPE e contanto que a sua renda comporte, né? A renda comportando, financiando pelo SBPE, não tem problema, o cliente não consegue utilizar o FGTS também, porque ele possui um imóvel financiado, né? Mas ele consegue fazer pela linha de crédito SBPE.
Quando o cliente inicia essa jornada de compra, algo que pode ser um impeditivo para ele é não saber exatamente quanto ele vai gastar com taxas, emolumentos, enfim, né? Dá para a gente pontuar mais ou menos o que seria esse valor que ele iria gastar para ele ter mais ou menos uma ideia de quanto ele precisa ter separado para isso? Vai depender muito do valor do imóvel, né? É muito relativo, porque tem as linhas de crédito, tudo. Mas a gente poderia colocar um valor assim, mais ou menos geral. O cliente vai gastar ali em torno de uns 10, 12 mil, mais ou menos, né? Incluindo taxas da Caixa, registro de imóveis, ITBI também, né? Então, no geral. É legal a gente pontuar também que na nossa cidade, em Indaial, o ITBI é possível fazer em 12 vezes sem juros. Então, para a gente dar entrada no registro, a gente paga a primeira parcela, né? E os demais boletos o cliente fica pagando. Então, é uma condição bem legal para o cliente, que a gente sabe que o ITBI hoje é um dos valores mais altos que o cliente vai pagar nesse momento, né? É a facilidade para o cliente, né? Querendo ou não, ele pode estar parcelando em ITBI, que seria mais ou menos 2% do seu valor de imóvel, né? E 1,5% do seu valor financiado. Né? Exatamente. A gente sabe que o banco ele tem um critério para aprovação do crédito do cliente. Um deles é entender que apenas um percentual da renda dele pode ser utilizado para o pagamento das parcelas, né? Qual seria esse percentual hoje na Caixa Econômica? Ele vai variar entre 25% a 30% no máximo da renda do cliente, dependendo ali da modalidade do financiamento que ele estiver fazendo, né? Mas vai de 25% a 30%, que ele pode no máximo, né, pagar de prestação ali, na hora de fazer a simulação que vai abrir ali, né, para poder usar para o financiamento. Para alguém que hoje está buscando crédito junto à Caixa Econômica Federal para comprar o seu imóvel, quais seriam as dicas que vocês dariam para ser mais fácil essa aprovação de crédito dele? Tem algumas coisas que podem, né, a gente pode usar como estratégia aí para estar fazendo a aprovação de crédito, né? Primeiramente, o cliente cuidar com o nome dele para não estar com o nome no SCPC, Serasa, né? Então, primeiro ponto, né, que estando com o nome limpo, a gente, né, já consegue fazer a aprovação. Outro ponto é cuidar com os comprometimentos de renda que ele já possui no nome, né? Então, cartões de crédito, empréstimos, financiamentos, independente se for na Caixa ou em outras instituições, o banco faz essa pesquisa no Bacen, então vai puxar de outras instituições também. Uma coisa que a gente também comenta às vezes é parcelamento em financeiras, como por exemplo a Van, né? Às vezes o cliente acha que não vai pegar no comprometimento de renda e pega, né? Então, cuidar com esses comprometimentos, porque senão o banco vai entender que ele já tem várias outras coisas que ele paga por mês e não vai ter, né? Não vai comportar para pagar uma parcela de financiamento, né? Então, esses outros comprometimentos que ele tem em outras instituições pode impactar ali para não ter aprovação do crédito, né? Então, a gente sempre indica o cliente né, o que ele puder estar quitando ali para deixar o nome dele o mais limpo possível, né? Sem esses comprometimentos, melhor para aprovação. Também a gente orienta o cliente a não fazer renegociação de dívida, porque às vezes o cliente está devendo um valor X, ele vai lá na instituição e ele renegocia a dívida. O CPF dele vai limpar, tá tudo certo, porém, no Banco Central, né, que a gente fala, o registrato ali, a dívida dele vai estar como prejuízo ou dívidas vencidas, enfim. Então, para a gente ter uma aprovação de crédito e não ter uma reprovação, o cliente precisa estar com essa dívida quitada, ele precisa pagar o valor total. Então, a gente sempre orienta o cliente, ele quer ter uma aprovação de crédito, né, ele não renegociar a dívida, porque senão isso vai acabar trazendo algum prejuízo para ele, ele não vai conseguir ter a aprovação de crédito dele. Pode falar. Porque qual que é o entendimento do banco em relação a isso, né? O cliente, digamos, tinha uma dívida lá, vamos supor, de R$5 mil numa instituição financeira. Acabou não pagando, então foi lá, renegociou essa dívida, ele pagou 2 mil dessa dívida. O nome dele tá limpo, tudo certinho, só que ele vai ficar com uma marcaçãozinha lá no nome dele. Porque por que o banco vai emprestar de novo para uma pessoa que tinha uma dívida de 5 mil, mas enfim, não pagou e pagou 2 mil? Então o banco vai analisar isso, vai, né, falar, opa, para esse cliente talvez não seja interessante liberar o crédito, às vezes por isso tem as reprovações, né? Só pra gente entender qual que é a visão do banco. Ou deixar aquelas dívidas caducar que a gente fala, né? 5 anos, o CPF da pessoa limpou, mas ela não pagou. Então ela também é vista como uma pessoa que não paga suas dívidas, né? Então ali no sistema ela vai ficar como uma marca. Então, CPF limpou, tá tudo certo, mas ela deixou aquela dívida caducar, que a gente chama, né? Então também nesses casos o cliente teria que pagar todo o valor para conseguir ter uma aprovação. Vamos lá, mas deixa eu entender aqui. Então alguém que teve já uma dívida, quitou com desconto, não vai conseguir mais o financiamento habitacional ou tem alguma forma de corrigir isso? Ela consegue sim, ela pode procurar a instituição onde ela fez a renegociação, né? E está procurando pagar o valor total. Ela pagando o valor total, ela precisa esperar um período ali para dar baixa no registrato, né? Migrar as informações para o sistema ali da Caixa ou para a instituição ali. E após isso a gente consegue estar fazendo uma aprovação de crédito para ver se vai aprovar ou como vai ficar as condições dela. Mas é possível sim. Às vezes pode levar um tempinho, né? Porque vai migrar a informação
a instituição financeira, vai migrar para o Bacen vai migrar essa informação certinho que já está tudo pronto, então às vezes pode levar ali uns 2 a 3 meses para dar baixa, né? Mas dando baixa nisso ali consegue aprovar o crédito sim. Luana, Janine, eu queria agradecer aqui a presença de vocês hoje no Café Camase. Foi muito legal ter esse papo com vocês e tenho certeza que vai ajudar muita gente aí, tá? A gente que agradece, a gente agradece a parceria também. A gente está sempre à disposição, precisando de alguma coisa, a Central sempre está de portas abertas para vocês. Sim, muito honrados pelo convite, né? Precisando de alguma coisa, né? A gente está aí à disposição. Legal. Então, saúde para todo mundo.